durante todo o mês falamos sobre o Novembro Azul. Diversos especialistas alertaram sobre a saúde do homem. Como a gente disse, a campanha Novembro Azul acaba hoje, mas os cuidados e a prevenção devem permanecer durante todo o ano. Vamos falar sobre o assunto agora com o oncologista Rodrigo Fogassi, ele que está ao vivo com a gente via Skype. Bom dia, doutor. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. Obrigado pelo convite e muito obrigado pelo início do programa. Já foi um aprendizado aí com relação ao reclamar, que a Marina pontuou. Pois é, doutor. A gente muitas vezes faz isso ali sem nem pensar, né? Sem nem refletir. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse encerramento da campanha Novembro Azul. A gente tem hoje a mensagem de que é um cuidado, esse cuidado com a saúde do homem, a prevenção ao câncer de próstata. Isso deve durar o ano inteiro, não só nesse mês, né? Perfeito, Wilker. Na verdade, o mês de novembro é um mês muito especial, considerado especial pelo fato que estamos terminando o ano, chegando no Natal, questões familiares. Eu acho que a gente precisa sempre colocar a mão na consciência e pensar a respeito da saúde do homem e, na verdade, eu digo quando uma pessoa da família adoece, a família inteira adoece. Então, a gente precisa ficar muito de olho. O mês de novembro é um mês em 12, então a gente precisa pensar nos outros 11 meses para, assim, continuar indo atrás, buscando melhorar cada vez mais a saúde, tanto do homem quanto da mulher e como da família como um todo. Oi, doutor Rodrigo, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente em relação à questão do tabu ainda de muitos homens nem gostarem de falar sobre esse assunto, né? A gente sabe que agora, por exemplo, aqui no programa a gente acha que é a 4ª ou 5ª vez que a gente fala nesse mês sobre esse mesmo assunto, né? Sempre com aspectos diferentes, mas enfim, a gente fala mesmo que é para a pessoa se identificar com o assunto e saber da importância. Agora, tem muitos homens que preferem passar batido, assim, além de não fazer o preventivo, tudo, não conseguem nem falar sobre o assunto. Isso avança ainda mais os casos, né? Enfim, isso prejudica ainda mais a questão, principalmente do diagnóstico precoce? Sim, Marina. Existe esse tabu relacionado à saúde do homem, ele é histórico. A gente costuma dizer que tem um gap nos check-ups masculinos. Por que eu digo isso? Por exemplo, a menina, quando começa aquele processo da primeira menstruação, a família, a mãe, já leva ela no ginecologista, já começa aquele processo de cuidar da saúde, né? Ela vai ter dúvidas com relação à menstruação, enfim. O menino não. O menino existe um salto do pediatra para o urologista quando ele faz 50 anos. Esse meio do caminho faz com que o homem imagine que não precise do médico, não precisa ir ao médico, principalmente para fazer a prevenção. Então existe, além disso, culturalmente, o homem já não vai ao médico. E sim, existe o tabu relacionado aos exames para o diagnóstico da próstata. Entre eles, o principal é o exame de toque. E a gente sabe que quando o tumor ele é diagnosticado precocemente, através do exame de toque, através do exame de sangue, a gente vai falar um pouquinho, a chance de cura desse paciente é acima de 90%. Então não faz sentido o paciente deixar de ir para fazer uma avaliação precoce, fazer essa troca por uma doença avançada. Então realmente existe esse tabu e esse tipo de campanha, esse espaço que vocês abriram esse mês, para vários médicos discutirem a respeito da saúde do homem é essencial. Porque quando eu estou no consultório, eu atendo um paciente de cada vez. Aqui, praticamente, a gente consegue levar essa mensagem para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, esse espaço que vocês abrem é essencial para a gente trazer saúde para a população. Tomara que a gente tenha conseguido conscientizar esses homens, né, doutor? Vamos falar mais sobre os exames? O exame de toque ali é o que gera o maior conflito, né? O maior problema para alguns homens. Mas existem outros exames que também ajudam no diagnóstico, não é? Como que funciona? Sim, o exame de toque é um exame de rastreio. Quando a gente fala rastreio, é aquela pessoa que está assintomática, deu lá seus 50 anos, ele vai no médico e nunca sentiu nada, simplesmente para ver se a saúde está bem. Então, o exame de toque é o primeiro. Ele é até o menos sensível, digamos, porque a próstata, ela é, digamos, globosa, ela
não é bem uma esfera, mas é como se ela fosse esférica. O exame de toque ele consegue avaliar somente uma parte da próstata. Tudo bem que é a parte que é mais relacionada ao câncer, mas ele consegue avaliar somente um pedaço da próstata. Somado a isso, a gente tem os exames de sangue, os marcadores tumorais, são algumas proteínas que os tumores fabricam. E na próstata, o principal é o PSA. Quando o PSA sobe, a chance de existir um câncer de próstata sobe junto. Outros exames que podem ser realizados. A gente tem exames de imagem, por exemplo, o ultrassom pode ser feito, é um exame também pouco sensível, mas pode ser realizado. E um exame um pouco mais moderno, que é a ressonância paramagnética da próstata. É um exame de ressonância, você entra num tubo e aquela máquina acaba mapeando ponto por ponto da próstata e aumenta um pouquinho, sim, a sensibilidade no diagnóstico do câncer de próstata. Mas são exames caros, são exames mais avançados. Então, check-up, aquele check-up mais simples, exame de toque e exame de PSA. Certo, vamos então relembrar, né, a idade em que é recomendado esses exames, doutor, e deixar claro, né, que esse exame de toque é um exame simples, muito rápido e que ele é essencial, né, doutor? O senhor explicou aí que existem outros, mas o exame de toque não tem jeito, né, não tem como fugir, é muito melhor passar por esse exame que é rápido, é simples, do que depois sofrer muito mais com um problema grave, que é um câncer avançado, não é isso? Exatamente. Para você ter ideia, Marina, o exame de toque foi feito uma média, ele dura cerca de 7 segundos. Então, se a gente for fazer o cálculo de quantos segundos existem no ano ou no mês de novembro, 7 segundos eu acho que é até ok, né? Dá para ser feito. E além disso, o exame ele é feito em um ambiente totalmente seguro, ele é feito com um anestésico local, a xilocaína. Então, assim, não tem por que existir esse tabu, principalmente porque quando o câncer é diagnosticado no estágio mais avançado, o tratamento desse câncer, que é através de manejos de hormônio, ele é muito mais traumático do que um simples exame de toque. Certo, então é uma troca ali que não vale a pena com certeza, né, doutor? Quais são os sinais de alerta que os homens devem ter? Por exemplo, a questão genética, quais grupos devem se atentar mais? Os principais fatores de risco, Wilker, são, assim, disparado, é a idade. O câncer de próstata, ele é um câncer de pessoas mais velhas. A gente sabe que aproximadamente 75% dos pacientes que diagnosticam câncer de próstata é depois dos 65 anos. Então, se a gente inverter esses números, 25% desses cânceres é diagnosticado em pacientes abaixo de 65 anos. E é um número considerável. Quase 1/3 dos casos em paciente mais jovem, abaixo de 65 anos. Então, esse é um dos principais fatores de risco. Fatores de risco genéticos. A gente sabe que casos, famílias, né, que têm pessoas, pacientes com câncer, existe sim um aumento de incidência nesses grupos familiares. Outros fatores que a gente precisa ficar de olho é a obesidade. Então, o estilo de vida saudável diminui o risco de câncer de próstata. E exposições a produtos químicos, por exemplo, aminas derivadas de petróleo, pessoas que trabalham em indústrias químicas que fabricam gasolina, por exemplo, e arsênio, aumenta um pouquinho, sim, também o risco do câncer de próstata. Esses são os principais fatores de risco. Os modificáveis, que são obesidade e exposição, e os não modificáveis, que é aquele que você tem e precisa conviver com eles, que é a idade e o risco genético familiar. Certo, doutor, só relembrando em relação à idade, a idade para quem não faz parte desse grupo de risco, a idade correta é 50 anos e se fizer parte desse grupo é antes disso? Exato. A gente considera o momento ideal para começar o screening do câncer de próstata. E lembrando, o screening é aquilo que a gente falou. O paciente não tem nenhum sintoma, depois a gente vai falar um pouquinho mais de sintomas. O paciente não tem nenhum sintoma e começa essa busca ativa do câncer. Então, 50 anos é uma idade ideal, é a idade que a gente orienta. Para pacientes que têm histórico familiar ou pacientes que são afrodescendentes,
a gente reduz um pouquinho essa idade para 45 anos, mais ou menos. E se o paciente tiver mais fatores de risco, por exemplo, afrodescendentes com histórico familiar de câncer de próstata, ou 2 parentes de primeiro grau, por exemplo, pai e um irmão com câncer de próstata, a gente desce um pouquinho mais ainda essa idade para 40 anos. Certo, doutor. No início da nossa conversa, o senhor pontuou algo que eu achei que é muito importante. A questão da família que adoece junto, né? Muitas vezes a gente percebe que as mulheres insistem para que os maridos, para que os irmãos visitem ali o urologista, visitem o especialista para fazer os exames de rotina. A participação das mulheres, ela é muito importante na prevenção do câncer de próstata? Não só no câncer de próstata, mas como na nossa vida como um todo, né? Eu costumo dizer que as mulheres nos ajudam em vários aspectos da saúde, do cuidado. Então, a participação das mulheres, a gente vê muito, assim, claramente na clínica, o suporte que as mulheres dão aos homens. Porque, como eu disse, as mulheres, elas têm um hábito maior de realizar esse screening, elas sabem realmente a importância de fazer diagnóstico precoce. Então, realmente, a gente vê que quando um paciente ele adoece, eu, por hábito, até sem pensar, eu acabo até falando, quando eu vou prescrever, por exemplo, uma quimioterapia para um paciente, eu acabo falando, vamos evitar que vocês tenham náusea, vamos evitar que vocês tenham infecção, porque para mim aquele é um conjunto único. Então eu vejo muitas vezes a família e não somente o paciente. Então realmente as mulheres ajudam muito e existem até números que a gente pode até explorar, que, por exemplo, a gente sabe que os diagnósticos de câncer, eles são realizados em sua maioria nas mulheres. Então, mais mulheres adoecem de câncer por ano. Cerca de 6 a 7 mil mulheres a mais são diagnosticadas com câncer por ano. Isso é entre todos os cânceres, mama, intestino, colo de útero, 6 a 7 mil a mais por ano mulheres. Mas o número de mortes é 10 mil vezes, em números absolutos, temos 10 mil casos a mais de óbito por ano em homens do que em mulheres. Então as mulheres diagnosticam mais, mas infelizmente os homens morrem mais. Provavelmente porque muitos conseguem esse diagnóstico aí muito tardiamente por conta dessa resistência, né, doutora, aos exames de rotina. Em relação aos sintomas que o senhor mencionou, o exame ele é indicado a fazer uma vez por ano, né? Quando chega aí nessa idade, enfim. Como é que acontece? Por exemplo, esse homem ele faz o exame ali em janeiro, vamos supor. Até o outro mês de janeiro pode acontecer nesse período curto de um ano, ele ter algum sintoma e aí ter que refazer o exame e ver o que está acontecendo? Algum sinal de alerta pode acontecer nesse período curto? Claro, claro. Existe até um nome para isso, Marina. Existe aquele câncer de intervalo que a gente fala, que é, por exemplo, uma mulher que realiza uma mamografia anualmente, ela realiza em janeiro e aí o câncer vai se desenvolver em março. Aí esse câncer só vai ser diagnosticado no ano seguinte. Então não é porque o exame veio normal que o paciente está livre de ficar atento com o seu corpo. Se esse paciente, se o homem começar a ter dificuldades para urinar, esse já é um sinal de alerta. A gente sabe que o principal motivo do homem ter dificuldade para urinar é uma doença benigna da próstata. Mas esse já é, como os sintomas são os mesmos entre a benigna e a maligna, começou com esse sintoma de dificuldade para urinar, tem que procurar um médico. Outros fatores também, outros sintomas no caso. Então eu já pontuei, dificuldade para urinar. Sangramento urinário. Homem não pode ter sangramento urinário. Na verdade, ninguém. Mas o homem, para a gente ter ideia, eu recebo muitos pacientes que vêm para mim com histórico de infecções urinárias. Homem não costuma ter infecção de urina. Então, se um homem tiver um sangramento urinário, ele tem 12% de chance de ter uma infecção de urina e 12% de chance de ter um câncer. Ou seja, a mesma percentagem entre ter um câncer e ter uma infecção. Então, sangramento urinário é um sinal de alerta importantíssimo. Outra questão, pacientes, ejaculação com sangue.
sinal de alerta. Aumentar o número de idas ao banheiro durante a noite, por exemplo. O homem costuma ir 1, 2 vezes durante a madrugada para urinar. Esses números começam a ir para 4, 5 vezes. São sinais de alerta e independente de quando ele realizou o exame de PSA ou o exame de toque. Temos que ficar atento o ano inteiro. Certo, doutor. Olha como é incrível, né? A gente já falou sobre esse assunto várias vezes aqui durante esse mês e a gente agora, o senhor traz várias novidades, né? Várias questões que a gente não tinha abordado até então. Outra questão que chama muita atenção e que eu quero que o senhor explique para a gente se é mito ou se é verdade, é que o seguinte, muitos homens precisam fazer a reposição de testosterona. Isso pode, de alguma maneira, favorecer o surgimento do câncer ou não tem nada a ver? Boa pergunta, Wilker. Isso daí é uma coisa que a gente tem visto muito, praticamente banalizou o uso da testosterona. O nosso corpo, o desenvolvimento do nosso corpo, ele tem o que a gente chama de homeostase. Homeostase por exemplo, se a nossa tireoide começa a funcionar menos, o corpo tem mecanismos de estimular a tireoide a funcionar e vice-versa. Se ela funciona muito, o corpo dá um freio. Isso acontece com todos os hormônios do corpo humano, seja feminino, seja masculino. A reposição de testosterona sem indicação precisa, por exemplo, temos até um nome bonito agora, né, que é o chip da beleza, que estão chamando, que é uma reposição ponderada e gradual de testosterona. Isso na prática não deveria acontecer, tá? A gente tem um mecanismo, como eu disse, de controle interno de testosterona, repor a testosterona para dar mais energia, para dar libido, para aumentar o ganho muscular, por exemplo, na academia. A gente sabe que isso pode sobrecarregar o fígado. Isso daí, ele bypassa, ele ultrapassa todos os mecanismos de controle do corpo e, obviamente, isso daí pode sim fazer mal. Existem casos, e eu digo casos por experiência própria, paciente que chegou para mim com 50 anos, com um corpo muito atlético, e eu comecei a investigar, a esmiuçar, e ele falou que ele estava repondo testosterona. E qual não foi a nossa surpresa? Um PSA de 15. A gente sabe que o PSA entre 4 e 10, que já é um número alterado, o paciente tem 25% de chance de ter um câncer de próstata. PSAs acima de 10, a chance de ter um câncer de próstata é de 50%. Então, estimular o corpo com testosterona, que é o principal alimento, entre aspas, para o câncer de próstata, certamente aumenta, sim, o risco de câncer de próstata. Então, para a gente entender direitinho, é como se a pessoa alimentasse o câncer, alimentasse, inclusive, as chances do câncer aparecer. Possibilidade. Isso. Exatamente. O câncer de próstata, toda a próstata em si, né, como ela faz parte do sistema reprodutivo masculino, ela é uma das principais fabricantes do sêmen, ela tem muito receptor de testosterona na superfície. Tanto é que o principal tratamento para o câncer de próstata, quando ele já está disseminado, ou seja, quando ele já deu metástase, é retirar a testosterona do corpo do homem. Então, você imagina, por quê? Porque a testosterona fica estimulando tanto a próstata pelo lado benigno, quanto a doença maligna. Então, ficar estimulando com testosterona, se o paciente já tiver uma célula de câncer de próstata, que vai demorar 10, 15 anos para se desenvolver, certamente com esse estímulo, esse câncer ele vai se desenvolver muito mais rápido. Tá certo, fica o alerta importantíssimo. Muito obrigado, viu, doutor Rodrigo Fogassi, pelas suas informações. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a entrevista, eu agradeço a oportunidade, eu parabenizo a TV Pai Eterno por esse programa que é muito bom, é incrível para trazer informações reais para a população. Muito obrigado. É isso, a gente que agradece, viu?